Dando continuidade às nossas aulas, a gente vai falar agora de variáveis e constantes, tá? Então, na aula passada a gente falou dos tipos de dados. Então, assim, quando os tipos de dados eles definem o que a gente vai armazenar ou vai trabalhar, as variáveis e constantes, né, elas servem para definir onde a gente vai armazenar esses dados. Tá? Então, o tipo de dados define o tipo de informação que a gente vai trabalhar, e as variáveis e constantes onde a gente vai armazenar esses dados e informações. Tá? Então, retomando aquele diagrama básico de um sistema computacional ou de um computador, a gente tem um bloco adicional em relação ao anterior. A gente mantém a entrada de dados, né, processamento de dados e a saída de dados. Só que agora a gente tem uma interação com a memória principal, que no caso é o que a gente chama vulgarmente de RAM. Então, assim, variáveis e constantes são espaços, né, áreas reservadas na memória principal, na memória RAM, que tem o objetivo de armazenar os dados com os quais a gente está trabalhando, tá? Então, né, como a gente falou, o computador é uma máquina que recebe dados, que através das unidades de entrada, teclado, mouse, tá, uma tela touchscreen, ele processa, tá? Basicamente o processador é o responsável pelos cálculos, né, por fazer os cálculos na máquina, e retorna esses dados, né, por meio do dispositivo de saída. Tá? Pode ser a tela do computador, pode ser um som, pode ser uma janelinha de um programa, tá certo? E como a gente falou, né, tal processamento ele é executado por meio do armazenamento dos dados em memória, tá? Nas variáveis ou com a utilização de variáveis e constantes. Então, aqueles dados, né, aqueles tipos de dados, inteiro, real, caractere, eles são armazenados em variáveis e em constantes, que por sua vez, né, são na verdade espaços ou áreas na memória principal reservado para isso. Então, assim, o que seria uma variável? Como a gente já falou na introdução, é uma região da memória previamente identificada, tá? Que tem por finalidade armazenar dados ou informações por um determinado espaço de tempo. Então, a variável é uma região na memória. Essa região na memória principal ela tem uma identificação, e essa região ela armazena um tipo de dado, seja ele inteiro, real, caractere, tá? Ou lógico. Aí, algumas informações importantes em relação às variáveis. Ela é capaz de armazenar apenas um valor por vez, tá? Então, você utiliza o espaço armazenando um determinado dado. Em seguida, você pode sobrescrever, mas nunca dois dados diferentes, tá? Só um por vez. E como a gente falando também aqui embaixo, tal valor está relacionado ao tipo de dado definido para a variável, tá? Então, a variável ela tem que ser identificada, ela tem um nome, sei lá, soma. Essa soma ela está atrelada a um tipo de dado, pode ser real, inteiro ou caractere, tá? E fica armazenado na memória principal. O que a gente falou aqui, ó, toda variável, antes de ser usada dentro de um programa, ela precisa ser declarada. O que significa declarar uma variável? Significa dar um nome para ela, tá? E definir qual o tipo de dado. Então, como eu falei, um nome, né, um nome qualquer pode ser, sei lá, soma, tá? Vou tentar escrever aqui, soma, é o nome de uma variável. E o tipo pode ser inteiro, real, dependendo aqui dependendo dos dados que a gente está manipulando. Então, reforçando, toda variável que é um espaço reservado na memória, antes de ser utilizada, ela tem que ser declarada. Declarar uma variável significa dar um nome a ela e associar também um tipo de dado, aqueles três tipos lá que a gente falou anteriormente, tá certo?
Beleza. A nomenclatura de variáveis, ela tem algumas regrinhas que devem ser seguidas, tá? No máximo, né, a gente utiliza um underline para começar. Ou melhor falando, né, toda variável, né, ela tem que ter no primeiro caractere dela ou um underline ou uma letra. Não pode começar por número, tá? Como a gente falou logo aqui embaixo. Os demais caracteres tem que ser do tipo apenas do tipo alfanumérico, com exceção dos caracteres especiais, tá? Então tem que começar por uma letra ou underline, e os demais caracteres no nome da variável precisam ser letras ou dígitos ou outra underline. Não pode conter espaço em branco, não pode ter um asterisco, não pode ter uma barra, não pode ter um sinal de mais, tá? Porque o que está escrito logo aqui embaixo. No máximo aí 31 caracteres para identificar, e também não pode ser uma palavra reservada. Em relação à palavra reservada, a gente vai falar mais na frente em relação a isso. Essas palavras reservadas, né, só para adiantar um pouco, são as instruções ou as palavras-chave, né, de uma linguagem de programação, no caso do Portugal. Então mais na frente a gente indica isso, mas por hora tem que saber esses outros aspectos quando for dar nome para as variáveis. Só pode começar por uma letra ou um traço baixo, underline. Não pode começar por um número. Os demais caracteres, né, tem que ser letras, dígitos ou underline. Não pode ter espaço em branco. Não pode ter caractere especial como asterisco, jogo da velha e por aí vai. Em geral também o nome das variáveis tem que ter no máximo 31 caracteres. Quanto menor melhor, na verdade. E não pode ser uma palavra reservada. Em relação ao visual G, que é a observação que tem aqui embaixo, ele não faz diferenciação entre letras maiúsculas e minúsculas. Então, casa com C maiúsculo, né, é a mesma coisa de casa com um C minúsculo, tá certo? Então não tem essa diferenciação aí em relação a letras maiúsculas e minúsculas. Porém, a gente vai convencionar aqui utilizar apenas letras minúsculas, porque em geral linguagens como Java, o PHP, o C, C++, eles fazem essa diferenciação. Então para a gente já ir se acostumando, a gente vai utilizar nossas variáveis e demais palavras reservadas sempre utilizando letras minúsculas. Beleza? A próxima definição agora é a definição de constante. Fica meio contraditório, mas a constante é um tipo de variável, tá, cujo valor não muda ao longo da execução do programa. Então você declara ela no começo, sei lá, a letra π, atribui o valor 3,14 e essa variável π ela vai manter sempre esse valor ao longo da execução do algoritmo, né, ou ao longo do algoritmo, tá? Então, né, para não deixar passar o slide em branco, às vezes é desejável que além de uma variável possuir um valor pré-definido, este valor não seja modificado, né, o conceito de constante. Então, constante é um tipo de variável cujo valor não muda, tá? Portanto, né, constantes são valores fixos que não se modificam no decorrer da execução do programa. Aí tem um exemplo aqui da letra π, da matemática, que tem um valor fixo, 3,14. Aí a observação, né? Os nomes dados às constantes seguem as mesmas regras de nomenclatura das variáveis. Então beleza. Então essa aula fica por aqui, a gente se vê na próxima.